Capítulo 2. Os naturalistas, ou filósofos da physis. 1. Os primeiros jônios e a questão do princípio de todas as coisas. O princípio de todas as coisas é a água. Tales de Mileto, fim do século VII, a primeira metade do século VI a.C., é o criador, do ponto de vista conceitual, mesmo que ainda não do ponto de vista lexical, do problema concernente ao princípio, ou seja, a origem de todas as coisas. O princípio é, propriamente, aquilo de que derivam e em que se resolvem todas as coisas, e aquilo que permanece imutável, mesmo nas várias formas que pouco a pouco assume. Tales identificou o princípio com a água, pois constatou que o elemento líquido está presente em todo lugar em que há vida, e onde não existe água, não existe vida. Esta realidade originária foi denominada pelos primeiros filósofos de physis, ou seja, natureza, no sentido antigo e originário do termo, que indica a realidade no seu fundamento. Físicos, por conseguinte, foram chamados todos os primeiros filósofos que desenvolveram esta problemática iniciada por Tales. O princípio é indefinido e infinito, apeiron. Anaximandro de Mileto, fim do século VII, segunda metade do século VI a.C., foi provavelmente discípulo de Tales e continuou a pesquisa sobre o princípio. Criticou a solução do problema proposta pelo mestre, salientando sua incompletude pela falta de explicação das razões e do modo pelo qual do princípio derivam as coisas. Se o princípio deve poder tornar-se todas as coisas que são diversas tanto por qualidade quanto por quantidade, deve em si ser privado de determinações qualitativas e quantitativas. Deve ser infinito espacialmente e indefinido qualitativamente, conceitos estes que em grego se expressam com um único termo, apeiron. O princípio que pela primeira vez Anaximandro designou com o termo técnico de arché é, portanto, o apeiron. Dele as coisas derivam por uma espécie de injustiça originária. O nascimento das coisas está ligado com o nascimento dos contrários, que tendem a subjugar um ao outro, e a ele retornam por uma espécie de expiação. A morte leva à dissolução e, portanto, à resolução dos contrários um no outro. O princípio é ar infinito. Anaxímenes de Mileto, século VI a.C., discípulo de Anaximandro, continua a discussão sobre o princípio, mas critica a solução proposta pelo mestre. O arché é o ar infinito, difuso por toda parte em perene movimento. O ar sustenta e governa o universo e gera todas as coisas, transformando-se mediante a condensação em água e terra e em fogo pela rarefação. Iliátalos de Anaximandro e a garrafa, não sei se tem isso por aí, traga uma jarra com ar branquinho e uma jarra com água azulada. 2. O mundo é dirigido pela luta dos contrários que se compõem em harmonia. O princípio é fogo/logos. Heráclito de Éfeso, séculos VI e V a.C., herda dos Milésios o conceito de dinamismo universal, mas o aprofunda de modo conspícuo. Tudo escorre é a proposição emblemática de Heráclito, e indica o fato de que o devir é uma característica estrutural de toda a realidade. Não se trata de devir caótico, mas de passagem dinâmica ordenada de um contrário ao outro. É uma guerra de opostos, que no conjunto se compõe em harmonia de contrários. O mundo é, portanto, guerra nos particulares, mas paz e harmonia no conjunto, como a harmonia do arco e da lira, que nasce da composição equilibrada de forças e tensões opostas. O princípio para Heráclito se identifica com o fogo, que é perfeita expressão do movimento perene, e justamente na dinâmica da guerra dos contrários. O fogo vive da morte do combustível, transformando-o continuamente em cinzas, mas se manifesta harmonicamente, de modo constante.
O fogo está estreitamente ligado com o conceito de racionalidade, que é igual a logos, razão de ser da harmonia do cosmo. Heráclito foi levado a salientar a alma em relação ao corpo, e também a assumir algumas posições órficas. 3. Os pitagóricos e o número como princípio. O princípio das coisas são o número e os elementos dos quais o número deriva. Os pitagóricos herdam dos predecessores a problemática do princípio, mas a deslocam sobre um plano novo e mais elevado. O princípio da realidade é, para os pitagóricos, não um elemento físico, mas o número. Explicam sua tese em base ao fato de que todos os fenômenos mais significativos, em particular as harmonias musicais, os fenômenos astronômicos, climáticos e biológicos, acontecem segundo regularidade mensurável e exprimível com números. O número, portanto, é causa de cada coisa e determina sua essência e a recíproca relação com as outras. Para a exatidão, segundo os pitagóricos, não são os números enquanto tais o fundamento último da realidade, mas os elementos do número, ou seja, o limite, princípio determinado e determinante, e o ilimitado, princípio indeterminado. Cada número é síntese destes dois elementos. Nos números pares, prevalece o ilimitado, e nos ímpares, o limite. O mundo como cosmos e as influências órficas. Se tudo é número, tudo é ordem, e o universo inteiro aparece como um cosmos, que termo significa justamente ordem, que deriva dos números, e enquanto tal, é perfeitamente cognoscível também nas suas partes. Os pitagóricos derivaram do orfismo tanto o conceito de metempsicose quanto o conceito de vida como expiação, purificação, para poder retornar junto aos deuses, mas atribuíram a virtude catártica não a ritos e práticas, como queriam os órficos, mas ao conhecimento e à ciência, isto é, a vida contemplativa em grau supremo, chamada vida pitagórica, a qual eleva o homem e o leva à contemplação da verdade. A harmonia é um conceito tipicamente helênico, que os gregos estendiam não só ao mundo em seu conjunto, mas também à alma humana e aos seus produtos, arte, literatura, política. Por mais que tivesse sido tematizado pela primeira vez por Heráclito como harmonia dos contrários, assumiu sua mais completa explicitação nos pitagóricos, para os quais todo o cosmo é harmonia, porque é ordenado pelos números e por aquilo que a eles está ligado. O pitagórico Filolau dizia: tudo nasce da necessidade e da harmonia. Metempsicose. É assim chamada a doutrina que admite a transmigração da alma em mais corpos. Subentende, em geral, uma concepção negativa do corpo, dualismo antropológico, e um ideal ético que tende a purificar a alma e a separá-la o mais possível do corpo. Os órficos foram os primeiros a introduzir essa crença, e em seguida os pitagóricos a tornaram própria. Mas nesta assunção modificaram o conceito de purificação, não mais confiando-a às práticas rituais, mas à ciência, sobretudo à matemática, enquanto purifica e eleva a alma. 4. Xenófanes de Cólofon. A nova concepção de Deus e do divino. Xenófanes de Cólofon, nascido por volta de 570 a.C., critica pela primeira vez de modo sistemático e radical toda forma de antropomorfismo. Indica o elemento terra como princípio, não porém do todo o cosmo, mas sim do nosso planeta. 5. Os Eleatas e a descoberta do ser. Parmênides de Eleia, século 6-5 a.C., fundador da escola eleática, no seu poema Sobre a Natureza, que se tornou célebre, descreve 3 vias de pesquisa. 1. A da verdade absoluta. 2. A das opiniões falazes. 3. A da opinião plausível.
Os pitagóricos derivaram do orfismo tanto o conceito de metempsicose quanto o conceito de vida como expiação, purificação, para poder retornar junto aos deuses, mas atribuíram a virtude catártica não a ritos e práticas, como queriam os órficos, mas ao conhecimento e à ciência, isto é, a vida contemplativa em grau supremo, chamada vida pitagórica, a qual eleva o homem e o leva à contemplação da verdade. Harmonia é um conceito tipicamente helênico, que os gregos estendiam não só ao mundo em seu conjunto, mas também à alma humana e aos seus produtos, arte, literatura, política. Por mais que tivesse sido tematizado pela primeira vez por Heráclito como harmonia dos contrários, assumiu sua mais completa explicitação nos pitagóricos, para os quais todo o cosmo é harmonia, porque é ordenado pelos números e por aquilo que a eles está ligado. O pitagórico Filolau dizia: tudo nasce da necessidade e da harmonia. Metempsicose. É assim chamada a doutrina que admite a transmigração da alma em mais corpos. Subentende, em geral, uma concepção negativa do corpo, dualismo antropológico, e um ideal ético que tende a purificar a alma e a separá-la o mais possível do corpo. Os órficos foram os primeiros a introduzir essa crença, e em seguida, os pitagóricos a tornaram própria. Mas nesta assunção modificaram o conceito de purificação, não mais confiando-a às práticas rituais, mas à ciência, sobretudo à matemática, enquanto purifica e eleva a alma. 4. Xenófanes de Cólofon. A nova concepção de Deus e do divino. Xenófanes de Cólofon, nascido por volta de 570 a.C., critica pela primeira vez de modo sistemático e radical toda forma de antropomorfismo. Indica o elemento terra como princípio, não porém do todo o cosmo, mas sim do nosso planeta. 5. Os Eleatas e a descoberta do ser. Parmênides de Eleia, século 6-5 a.C., fundador da escola eleática, no seu poema Sobre a Natureza, que se tornou célebre, descreve 3 vias de pesquisa. 1. A da verdade absoluta. 2. A das opiniões falazes. 3. A da opinião plausível. A primeira via afirma que o ser existe e não pode não existir, e que o não ser não existe, e disso tira toda uma série de consequências. Primeiramente, fora do ser não existe nada, e portanto também o pensamento é ser. Não é possível para Parmênides pensar o nada. Em segundo lugar, o ser é não gerado, porque de outro modo deveria derivar do não ser, mas o não ser não existe. Em terceiro lugar, é incorruptível, porque de outro modo deveria terminar no não ser. Além disso, não tem passado nem futuro. De outro modo, uma vez passado, não existiria mais, ou na espera de ser no futuro, ainda não existiria. E, portanto, existe em um eterno presente. É imóvel, é homogêneo, todo igual a si, porque não pode existir mais ou menos ser. É perfeito e, portanto, pensável como o esferiforme. É limitado, enquanto no limite se via um elemento de perfeição, e uno. Portanto, aquilo que os sentidos atestam como indevir e múltiplo, e consequentemente tudo aquilo que eles testemunham, é falso. A segunda via é a do erro, a qual, confiando nos sentidos, admite que exista o devir, e cai, por conseguinte, no erro de admitir a existência do não ser. A terceira via procura certa mediação entre as duas primeiras, reconhecendo que também os opostos, como a luz e a noite, devam identificar-se no ser. A luz é, a noite é, e portanto ambas são, ou seja, coincidem no ser. Os testemunhos dos sentidos devem, portanto, ser radicalmente repensados e redimensionados em nível de razão. Zenão. Os absurdos em que cai quem admite multiplicidade e movimento.
Zenão de Eleia, século VI, V a.C., defendeu a teoria do mestre e, em particular, a tese da não existência do movimento e da multiplicidade, mostrando a inconsistência e a contraditoriedade das posições dos adversários, ou seja, daqueles que admitiam a pluralidade e o movimento das coisas. Criou o método da refutação dialética da tese oposta à tese que se quer sustentar, aquilo que depois se chamará de demonstração pelo absurdo. Muito famosos se tornaram alguns argumentos seus, em particular o chamado Aquiles e o da flecha. Melisso de Samos. O ser é uno, infinito, incorpóreo. Melisso de Samos, século VI, V a.C., desenvolve e completa o pensamento de Parmênides. Sustenta que o ser é infinito tanto espacialmente, enquanto não existe nada que o possa delimitar, como numericamente, enquanto é uno e tudo, e também cronologicamente, enquanto sempre era e sempre será. Por estes motivos, é definido também incorpóreo, acentuando o fato de que ele é privado das formas e dos limites que determinam os corpos. É privado, isto é, das conotações que caracterizam os corpos enquanto tais. 6. Os físicos pluralistas e os físicos ecléticos. Empédocles. Nascer e perecer dependem da agregação ou desagregação dos elementos imutáveis, movidos por amor e ódio. Empédocles, o primeiro dos pluralistas, herda dos eleáticos o conceito da impossibilidade do nascer como um derivar do ser a partir do não ser e do perecer como passagem do ser ao não ser. Todavia, procura superar a paradoxalidade desta tese, que vai contra aquilo que a experiência atesta, recorrendo a uma pluralidade de princípios, cada um dos quais mantém as características do ser eleático. Nascer e perecer, como desejava Parmênides, não consistem em vir do ou em ir no não ser, e sim no agregar-se e compor-se, e no desagregar-se e decompor-se dos 4 elementos originários, que são ar, água, terra e fogo. Cada um desses elementos é incorruptível, homogêneo, eterno e inalterável, ou seja, tem as características fundamentais do ser eleático. Com a recíproca agregação e desagregação, esses elementos dão lugar a um mundo múltiplo e indevir,